Relatório. Caso: incidente em Varginha. Data: 20 de janeiro de 1996. Local: Varginha, Minas Gerais. País: Brasil. O mistério continua. O incidente em Varginha. Incidente de Varginha ou incidente em Varginha, como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma alegada série de aparições de objetos voadores não identificados e gerou teorias da conspiração sobre captura de seres extraterrestres pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996, no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Tais relatos foram primeiramente transmitidos no programa Fantástico na TV aberta brasileira, e rapidamente reuniu extensa cobertura de mídia em todo o mundo, incluindo um artigo no The Wall Street Journal. Toda a história é baseada em relatos e testemunhos. As autoridades locais e federais negaram todas as afirmações de naves e seres extraterrestres, enquanto teóricos da conspiração alegaram encobrimento. A falta de evidências do incidente, baseada unicamente em relatos e testemunhos, foi notada até mesmo por ufólogos crédulos. O ufólogo Kevin Rand notou que não há evidências físicas que deem suporte ao caso, acrescentando que, na verdade, não fomos capazes de verificar nada. Já o ufólogo brasileiro Birajara Rodrigues, um dos principais divulgadores da história em 1996, afirmou que não há prova de que foi capturado um ser extraterrestre. Relatos das criaturas. O caso se baseia no relato de 3 mulheres que, à época, tinham entre 14 e 21 anos. As irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva, e sua amiga Cátia Andrade Xavier. À tarde de 20 de janeiro de 1996, quando chovia forte e ventava muito, as 3 resolveram pegar um atalho por um terreno baldio, onde disseram terem se assustado com uma criatura marrom escura de olhos vermelhos agachada. As irmãs Silva afirmaram ter fugido e disseram à mãe que tinham visto o diabo. A mulher não acreditou nelas até que foi para a área onde elas supostamente tinham visto a criatura, onde disse que sentiu um cheiro desagradável que não soube descrever, e não encontrou nada além de uma marca no chão e um cachorro cheirando o lugar. Depois de relatar seu conto à família e amigos, as meninas foram contactadas pelo ufólogo Birajara Rodrigues. E logo boatos começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamentos de OVNIs e criaturas alienígenas sendo abduzidas pelas forças militares. O zelador do zoológico local também afirmou ter visto uma criatura estranha, levada para lá pelo corpo de bombeiros, mas que não foi deixada lá. Nos meses seguintes, 3 animais morreram sem causa conhecida. O áudio de um relato fornecido por ufólogos e atribuído a um militar anônimo dava detalhes da suposta criatura, e afirmava que essa teria sido recolhida pelo corpo de bombeiros, que emitiu nota desmentindo a alegação, e levada para a SA Escola de Sargentos das Armas. O comandante da SA, General Lima, leu nota em coletiva de imprensa negando estas alegações. Coronel Olímpio Vanderlei, que ufólogos alegam ter sido apontado por um militar como líder da operação de captura do suposto ET, não gravou a entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Relatos de aparições de OVNIs. Oralina e Eurico de Freitas, proprietários de uma fazenda na cidade, após os relatos descritos acima,
afirmaram terem visto um OVNI pairando sobre seu pasto em uma madrugada de janeiro daquele ano. Oralina disse ter sido atraída pela agitação súbita de seus animais e que viu um objeto voador. Ela disse ainda que chamou o marido e que eles observaram o objeto por cerca de 40 minutos. Em fevereiro de 2017 foi divulgado um documento onde fazendeiros e comerciantes afirmaram terem visto OVNIs ao redor do município, em 1971. Segundo o documento, o OVNI sobrevoa em Três Corações e causou alguns transtornos aos moradores. Sindicância S.A. Em maio de 1996, o comandante da determinou a abertura de uma sindicância para investigar as notícias veiculadas pela imprensa envolvendo militares da escola. O responsável pela sindicância foi o coronel Reni Jairo Fagundes, e foram ouvidos os militares citados pela mídia e suas testemunhas. Concluiu-se que, em relação à movimentação extraordinária de viaturas militares na cidade de Varginha, o aludido deslocamento tratou-se de manutenção dos veículos em concessionária nos dias 25 e 26 de janeiro, portanto, não nos dias 22, 23 e 24. Atas dos aludidos eventos do caso Varginha. E os militares citados não participaram de nenhum transporte de qualquer tipo de carga e que os meios de comunicação estavam equivocados, dando publicidade a fatos inverídicos. Inquérito policial militar. Em 29 de janeiro de 1997, o comandante da Escola de Sargentos das Armas determinou a instauração de um inquérito policial militar sobre as alegações contidas no livro Incidente em Varginha, de autoria de Vitório Pacaxini e Masportes. O resultado do IPM foi levado a público pela mídia em outubro de 2010. Conclui-se que apenas pesquisas e descrições de caráter, baseadas em provas testemunhais de credibilidade duvidosa. A hipótese mais provável oferecida para a suposta criatura avistada pelas três mulheres foi que poderia ser um cidadão com problemas mentais conhecido na região como Mudinho. A movimentação de veículos militares foi explicada pelo fato de que viaturas do Exército haviam sido levadas para manutenção. E as chuvas fortes terem ocasionado várias ocorrências que necessitaram o atendimento dos bombeiros. Em uma dessas ocorrências envolveu a apreensão de animal ou criatura estranha. A conclusão do IPM foi de que a obra era de caráter ficcional, e que apesar da ingenuidade, não existiu prática de crime. Teorias da conspiração. O ufólogo disse ter depoimentos de várias fontes que confirmam a presença de seres extraterrestres e a queda de uma aeronave, e que elas foram acobertadas pelas autoridades do Brasil. O falecido ufólogo Claudir Covo alegava que não estava chovendo quando as três meninas viram a criatura. Intimidação das irmãs. As irmãs Liliana e Valquíria, que disseram terem visto o ser desconhecido, disseram também que, cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 22 horas, oferecendo dinheiro para que gravassem a entrevista desmentindo o que vinham afirmando. Segundo elas, homens misteriosos começaram a seguir a mãe delas e também a dar telefonemas. Com medo, elas deram entrevistas à imprensa e a perseguição cessou. Relato anônimo de um suposto militar. Em uma reportagem do Fantástico, na TV brasileira,
foi reproduzido um relato atribuído a um militar anônimo, que deu detalhes da suposta criatura e afirmou que ela foi levada para a escola de sargentos das armas. Em coletiva de imprensa, o comandante da SA, General Lima, leu nota negando a história. Coronel Olímpio Vanderlei, que foi apontado por um militar como responsável pela captura do suposto ET, não gravou entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Policial que tocou a criatura. Entre os relatos mais assustadores do caso Varginha está o do policial militar que teria participado diretamente da captura de uma das criaturas. Segundo testemunhos divulgados anos depois, o policial teria encontrado o ser escondido próximo a um muro, acuado e aparentemente ferido. A criatura possuía pele marrom oleosa, olhos extremamente vermelhos e um odor tão forte que causava náuseas. Durante a abordagem, o policial teria segurado o ser com as próprias mãos. Foi nesse momento que algo aconteceu. A criatura teria reagido violentamente, arranhando o braço do militar. No início, o ferimento parecia superficial. Mas, nos dias seguintes, o quadro piorou rapidamente. Uma infecção misteriosa começou a se espalhar pelo corpo do policial. Médicos não conseguiam explicar a velocidade da deterioração. Relatórios extraoficiais afirmam que ele desenvolveu febres intensas, manchas pelo corpo e um colapso generalizado dos órgãos. Pouco tempo depois ele morreu. A versão oficial atribuiu a morte a complicações infecciosas comuns. Mas, para muitos investigadores do caso, o policial teria sido a primeira vítima humana direta do contato com a entidade capturada em Varginha. Até hoje, defensores da teoria afirmam que autoridades tentaram abafar a relação entre o ferimento e sua morte. E o mais perturbador: diversos envolvidos no caso evitam falar sobre esse episódio até hoje. As outras criaturas capturadas. O que poucas pessoas sabem é que os relatos não falam apenas de um único ser. Oradores afirmam que mais de uma criatura teria sido vista circulando por diferentes pontos da cidade naquele mesmo dia. Testemunhas relataram movimentações estranhas do corpo de bombeiros, viaturas isolando áreas e operações ocorrendo longe das câmeras. Em alguns relatos, bombeiros teriam participado diretamente da captura de pelo menos 2 criaturas adicionais. Uma delas teria sido encontrada debilitada próxima a uma área de mata. Outra, segundo versões não confirmadas, teria sido interceptada perto de um terreno vazio após moradores relatarem sons estranhos durante a madrugada. Os homens envolvidos teriam recebido ordens severas de silêncio absoluto. Alguns afirmam que caminhões militares deixaram a cidade ainda durante a noite transportando caixas metálicas lacradas. Outros dizem que hospitais da região receberam visitas inesperadas de militares armados. Nenhuma explicação oficial convincente foi apresentada. E, curiosamente, documentos sobre movimentações daquela semana desapareceram ou jamais foram liberados integralmente. As aeronaves americanas. Mas, talvez o ponto mais explosivo de toda a história seja o suposto envolvimento dos Estados Unidos. Dias após os acontecimentos em Varginha, testemunhas relataram movimentações incomuns em bases aéreas brasileiras. Oradores próximos a aeroportos afirmaram ter visto aeronaves militares americanas pousando em território brasileiro sob forte esquema de segurança. Pesquisadores do caso alegam que voos não identificados teriam entrado no espaço aéreo brasileiro com autorização especial.
A suspeita. Os Estados Unidos teriam vindo recuperar materiais, ou até mesmo criaturas, capturadas em Varginha. Alguns investigadores acreditam que existia um acordo silencioso entre setores militares brasileiros e forças americanas para transferência de tecnologia e gerenciamento de eventos extraterrestres. Ex-militares entrevistados ao longo dos anos mencionaram caminhões escoltados, hangares isolados e operações realizadas longe dos registros públicos. Nada disso jamais foi oficialmente confirmado. Mas também nunca foi completamente negado. Efeitos socioeconômicos. Ao longo dos anos, Varginha tem recebido diversos eventos reunindo ufólogos. O incidente trouxe efeitos socioeconômicos à cidade devido ao turismo. Os bonecos na forma de Grey, com uniformes de times de futebol, começaram a ser vendidos no local. Foram construídos pontos de ônibus e uma enorme caixa d'água em formato de naves espaciais em Varginha, e diversas estátuas do ET estão espalhadas pela cidade. O desenho do ET foi usado eventualmente nas ilustrações de campanhas publicitárias. O edifício da Prefeitura de Varginha conta com um elevador que remete à ideia de abdução, com a nave situada no topo e a trajetória pelos andares simbolizando a subida em direção ao OVNI. Uma parte do aeroporto de Varginha tem o formato de uma nave espacial. Em novembro de 2022, foi inaugurado o Memorial do ET, que conta com um planetário, exibição de filmes educativos e o histórico do caso do ET de Varginha. Até janeiro de 2026, mais de 100 mil pessoas haviam visitado o memorial. Em frente, fica localizada a Praça do ET, oficialmente chamada de Praça José Rezende de Paiva. Em março de 2023, a Prefeitura de Varginha anunciou que iniciaria estudos para transformar o ET em patrimônio imaterial do município. Em maio de 2023, o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha aprovou o processo de registro do bem imaterial, o caso do ET e a identidade varginhense como Patrimônio Cultural de Varginha. Em maio de 2024, foi criada a Rota do ET, com a instalação de totens nos pontos da cidade onde o ET teria passado. Já em setembro de 2025, foi inaugurada em Varginha uma estátua de 4 metros em homenagem ao ET, assinada pelo artista plástico Renato Criaturas. Últimas atualizações. Três décadas após os acontecimentos que colocaram no sul de Minas, no centro de um dos casos ufológicos mais conhecidos do mundo, um novo relato pode mudar tudo. O médico neurologista Ítalo Denelli Venturelli afirmou ter visto imagens de uma cirurgia realizada em um ser estranho, com características não humanas, e diz que também teve contato visual direto com a criatura dentro de um hospital da cidade, em janeiro de 1996. Livros, filmes e documentários. Eagles. O incidente inspirou a novela de ficção E a Terra Parou Novamente, O Caso dos ETs de Varginha, do escritor e jornalista Jorge Fernando dos Santos. O Caso Varginha, de Ubirajara Franco Rodrigues 2001. Em 2015 foi anunciado o lançamento do livro Varginha, Toda a Verdade Revelada, do ufólogo e escritor Marco Antônio Petit, que afirma denunciar verdades não reveladas do inquérito policial militar. Filmes. Em 2020, o curta-metragem 1996, do diretor mineiro Rodrigo Brandão, revisitou o incidente em uma história de terror feita nos moldes do documentário A Bruxa de Blair.
O curta foi feito e seguiu a trajetória de duas adolescentes que estavam indo até a cidade de Varginha no dia 20 de janeiro de 1996. Elas ficaram perdidas em uma mata durante a noite e foram encontradas pela suposta criatura. O curta teve ótima recepção, recebendo críticas positivas e vencendo prêmios em vários festivais importantes, como a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Documentários. Em outubro de 2019, apresentou o documentário O ET de Varginha. 2022. Varginha. Terro Swallow Brasil, do ufólogo James Fox. O último documentário de James Fox sobre o caso é Momento de Contato. Novas Revelações Alienígenas, lançado no final de 2025 e início de 2026. Essa versão ampliada do filme de 2022 traz entrevistas inéditas, incluindo com um neologista que relata ter visto uma criatura viva. A TV. 2011. O FO Phillies. The Brazilian FO Card. The Truth, transmitido em 23 de julho, no CIF. 2026. O Mistério de Varginha, documentário produzido pelos em parceria com a afiliada, transmitido entre os dias 6 a 8 de janeiro e disponibilizado no A revista OVNI Pesquisa publicou, na edição 7 de outubro de 2020, quando o caso completou 25 anos do caso, uma matéria exclusiva trazendo novas informações.